Fala, doutores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse canal tem o intuito de fazer você, dentista, lucrar mais de 20 mil reais todo mês no seu consultório. O tema da aula de hoje vai ser um tema, olha, muito interessante para você, dentista, refletir sobre o atendimento que você oferece aí no seu consultório. E é o tema-chave, a pergunta-chave dessa conversa que nós vamos ter hoje vai ser: dentista, você fecharia com você mesmo? Sim, essa é uma pergunta e é uma dúvida de muitos, né? Sempre quando a gente pergunta, a pessoa sempre tem a resposta sim. Claro, eu fecharia comigo. O Messias me perguntou: Fabi, você fecharia com você? E eu disse: claro, eu sou uma boa vendedora. Mas às vezes a gente tem que parar e refletir por quê? Por que você fecharia com você? Quando geralmente a gente faz essa pergunta para outros colegas aqui profissionais, colegas até mesmo que trabalham lá no nosso consultório, e a pergunta ela é um tanto quanto diferente do que eu imaginava que as pessoas iam falar. Porque às vezes os dentistas chegam até mim falando assim: poxa, eu tô com dificuldade. Isso é um pouco estranho, porque quando a gente pergunta para esses outros profissionais, esses outros dentistas, até mesmo lá do nosso consultório, sobre dentista, você fecharia com você? A resposta geralmente é sim. E eu falo que é um pouco estranho porque eu imaginaria que essas pessoas que vêm até mim, por exemplo, ou então vêm até a Fabi, pede ajuda para, poxa, como é que tu faz para tu fechar tantos procedimentos? E quando eu pergunto para ela: mas deixa eu te perguntar, você fecharia com você mesmo? A resposta é sim, só que quando vem uma outra pessoa, ela acaba não fechando com esse dentista. Já aconteceu algumas situações no consultório, me fez lembrar, inclusive, quando a gente contrata alguém lá no consultório para trabalhar com a gente, eles querem aprender como é a técnica que a gente vende. Por exemplo, a primeira pergunta é: vocês têm tabela para passar um valor para o paciente? Ou, Fabi, eu posso acompanhar a sua avaliação? Vou ficar aqui do ladinho para eu ver como é que você vende a prótese, vende o procedimento, o que é que você agrega ali para o paciente fechar com você. A gente trabalha no mesmo consultório, no mesmo laboratório, e eu não estou conseguindo ali passar para o meu paciente o procedimento que você passa no valor que você consegue. Então, fecharia com ele, mas não sabe qual é a forma para passar para o paciente, então tem essa incógnita, né? A gente fica naquela dúvida ali. Você fecharia com você, mas por que o paciente não está fechando com você? O que está faltando? Essa é uma dúvida que faz refletir na gente. Por isso que eu falei que é um pouco assim estranho ouvir o dentista, na verdade, falar pra gente que, sim, eu fecharia comigo mesmo, mas o paciente de verdade ele não vai fechar. Fechando. Então tem alguma coisa aí, tem alguma incógnita, como a Fabi acabou de dizer, que está atrapalhando nesse processo. E eu acho que boa parte disso está baseado no que a Fabi acabou de falar quando ela falou, que eu havia perguntado dela se ela fecharia com ela mesma. E o que ela disse? Claro, eu sou uma ótima vendedora, eu conheço o meu trabalho, né? Eu sei o que eu vou entregar ali para o meu paciente. E eu acho que essa incógnita aqui, resolvendo, né, essa incógnita, ela está baseada nessas duas palavrinhas, nesses dois pontos, que é conhecer e confiar. Ou seja, quando a gente pergunta, talvez agora para você, dentista, que está nos escutando: dentista, você fecharia com você mesmo? E se você responder sim, tenho certeza que eu te perguntar: tá, você diz que fecha com você mesmo. Por quê? Você me responderia a mesma coisa que a Fabi falou. Sim, quando eu falo que eu sou uma boa vendedora, eu trago aquela confiança no meu procedimento. Eu deixo para o paciente entender que, apesar do procedimento que eu vou passar para ele confiar em mim, eu também confio em mim. Eu sei o que eu estou falando, eu sei do conhecimento científico que eu tenho para resolver o problema dele. Eu, mais que ninguém, tenho que confiar e saber que eu sei lidar com a situação, que eu sei o melhor para ele, que eu posso dar o diagnóstico e resolver o problema dele. Mas antes de tudo isso, eu tenho que confiar em mim para dar essa certeza para o meu paciente. Aí sim, eu posso pedir o paciente para confiar em mim, eu posso passar essa confiança para o meu paciente, se eu mesmo já tenho essa certeza. O grande ponto da questão nisso tudo é você entender que o paciente, ele não tem a capacidade de ler o seu pensamento, ele não tem a capacidade de conhecer a fundo ali você. Ele não tem essa capacidade. E se ele não tem essa capacidade, talvez ele não esteja fechando porque você, dentista, está se concentrando e pensando que a venda ela só se resume
quando você está cara a cara com o seu paciente. E isso é onde a maioria dos dentistas confundem. É pensar que o processo de venda ele se resume apenas quando o paciente está na sua frente. Exatamente. A gente tem essa ilusão de que você vai começar a vender para o seu paciente, conectar com ele somente na consulta. Mas não, isso tem um processo, né? A gente já entende aqui que ao chegar no seu consultório, a forma que você recebe, a forma que a recepcionista recebe o seu paciente, a forma que você lidar na mensagem, de tirar as dúvidas dos pacientes, ser claro ali, objetivo com o seu paciente, faz total diferença. Você não precisa fechar o procedimento só cara a cara. Ele já tem que chegar no consultório te conhecendo, elogiando o seu trabalho, ser bem atendido lá na recepção, a forma que você recebe como um todo, já faz parte do processo, já faz parte da venda, e não cara a cara. Exatamente. Então, quando você começa a entender que a venda ela não se resume apenas numa etapa, ou seja, essa etapa que eu estou me referindo é a consulta, a venda do seu procedimento, a venda dos seus serviços odontológicos, eles não se resumem a quando o paciente está na sua frente realizando a consulta, você começa a enxergar que existe uma metodologia, existe um passo a passo em que, se você respeitar cada etapa, você consegue sim agregar um valor, agregar um processo nessa venda de se tornar essa venda mais fácil. Então, o primeiro passo para você entender toda essa dinâmica é conhecer. O paciente, ele primeiro precisa te conhecer. Lembra? Repetindo aqui. Quando eu pergunto para um dentista, dentista, você fecharia com você? Ele geralmente me responde, sim, eu fecharia porque eu me conheço. Então, é um tanto quanto óbvio. O primeiro ponto que você tem que treinar e salientar todos os dias, e isso aonde? Nas redes sociais. Né? Lembra das nossas últimas aulas? A rede social está a atenção das pessoas, então é lá que você tem que focar suas energias. Você tem que se tornar conhecido, cada vez mais conhecido por lá. Me fez lembrar, meu bem, sobre uma paciente que chegou com um vídeo. Então, assim, nós já havíamos feito ali o anúncio, anunciado prótese, e a paciente chegou lá na recepção, eu estava ali finalizando um atendimento de uma paciente, dando tchau ali no processo de ir embora já, e eu acabei abrindo a porta para aquela paciente, no momento ali de dar tchau para uma e recebendo a outra, ela deu um sorriso para mim e disse... Mostrou o celular e disse, é a senhora que eu estou procurando, eu já te conheço, eu te sigo todos os dias, eu te assisto todos os dias e eu quero fazer o meu tratamento com a senhora. Não foi aquela que falou assim também do... Ah, você que já malhou hoje, alguma coisa assim, né? Sim, acompanho as histórias de quando eu era fitness, agora eu tô parada. Mas é a própria. Sim. Ou seja, criando ali uma intimidade nas redes sociais. Eu não estou falando aqui para você, dentista, virar um blogueiro e mostrar sua vida por completo, né? Eu não estou me referindo a isso. Né? Se você quiser se resumir apenas à sua parte profissional, se resuma. Mas se você quiser também mostrar pequenos pontos ali, pequenos detalhes do seu dia a dia, você foi para academia, mostra ali que está na academia. Entendeu? É uma brincadeira. Se você não colocar que tá pago ali na foto da academia... Não postar. Não valeu nada, entendeu? Não valeu. Então, assim, é muito importante que o paciente ele conheça você. Então, quando o paciente conhece, quando você conhece a pessoa pelo qual você quer comprar ali, e cria ali um gatilho mental na cabeça desse paciente, e até não apenas no paciente, mas em todos nós. Quando você conhece alguém, você tem a tendência a querer comprar com essa pessoa. Se tem uma pessoa da sua família que presta algum serviço, você vai sempre ter a tendência de procurar primeiro essa pessoa. Então, o processo de conhecer é muito importante. Verdade. Quando ela chegou comigo mostrando o vídeo, eu já tinha certeza que ela era minha fã número 1, porque ela disse, inclusive, olha, eu sou a sua fã número 1. Então é mais fácil eu passar um procedimento, dizer lá o diagnóstico e as opções, ela vai gerar confiança, porque ela já conhece o meu trabalho, já me assiste, então ela já é uma paciente próxima a mim. Então ela já tem toda essa intimidade ali comigo para tirar suas dúvidas, para ficar à vontade, sabe? E aí já chega um paciente comprado e íntimo comigo, porque ele já me conhece, ele já me assiste, ele já é meu fã, então é mais fácil, apesar dele não ter nenhum procedimento comigo, não realizou nada comigo, é mais fácil eu passar o diagnóstico e vender aquele procedimento para ele, para alguém que nem nunca me viu, não me conhece, não sabe o que eu faço. Gera essa confiança, esse gostar,
facilita muito. E o mais interessante de tudo isso, eu acho que é aí que entra a mágica, né, das redes sociais, desse processo, é que, como tu falou, o paciente nunca foi até o seu consultório, sim, ele não sabe quem é você ali no íntimo, né? Mas ele conhece de ver, ele conhece de te ver ali na rede social, ele conhece de conhecer tua rotina. E isso traz, como eu acabei de dizer, uma proximidade muito grande. Então o paciente ele chega lá realmente comprado já, ou seja, tu vai oferecer e ele vai estar desejando comprar. E ela falou uma coisinha bem interessante, que o paciente conhece e começa a gostar de você. E esse é o segundo passo, né? O primeiro passo é conhecer, o segundo passo é gostar, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa, mas você não gosta dela. Então tem que enxergar isso também. E a parte de gostar, ela não se resume apenas no processo de conhecer. Por quê? Porque quando o paciente te conhece através das redes sociais, e ele pode te conhecer, por exemplo, através de anúncios, através de indicação ali próprio na rede social, mostrar ali um procedimento, você postou um stories, você postou um reels ali, e você vai, caminha para outras pessoas, a gente faz isso, né? Existe uma rede de apoio, vamos dizer assim, que você vai, eu gostei disso daqui, eu vou mostrar para um amigo meu também que talvez se interessaria. E esse processo de gostar, ele se dá por uma palavrinha bem interessante, que você deve colocar aí na sua rotina. É a constância. Ou seja, a partir do momento que você tiver constância, e essa constância, ela vai se refletir em você estar todos os dias ali nas redes sociais, mostrando um pouquinho do seu dia a dia, mostrando o seu trabalho, mostrando os seus pacientes. Isso traz o sentimento de você conheceu, agora eu gosto dessa pessoa, eu confio, eu convivo com essa pessoa. Ou seja, eu faço parte da rotina dela, entendeu? Então, torna algo muito mais fácil, se torna natural de vender, né? Traz uma credibilidade. Você acompanha a rotina, você mostra os trabalhos que você faz. Eu sei que não é fácil atender todos os dias e ficar ali mostrando resultados, mostrando a rotina, mas tem que existir esse momento, esse tempo, porque é um tempo útil para você postar, divulgar, usar essas plataformas, porque é onde as pessoas estão conectadas. Então você faz aproveito das pessoas que estão te vendo, você faz aproveito daquela rede social para de fato mostrar o seu trabalho e criar esses fãs, admiradores, passar essa credibilidade, sabe? A pessoa já chega com você sabendo do seu potencial, confiando em ti, gostando de você, apesar de nunca ter te visto. Então, esses passos é muito importante ali na hora da venda. Não deixar só pro cara a cara. Então, facilita, né? E para você, dentista, que deve estar nos ouvindo e falando assim, nossa, isso é bem óbvio, eu já sabia disso. Só que o que deve ser evidenciado aqui nisso tudo, que a gente quer evidenciar, é o seguinte, talvez você até saiba que para você comprar de alguém, você tem que conhecer esse produto, esse serviço, ou então a pessoa que está vendendo. Você tem que gostar desse produto. Só que o interessante nisso tudo é o seguinte, imagina só que eu tenho uma caneta Bic aqui na minha mão. Essa caneta Bic, o processo de venda dela, de você conhecer, gostar e depois comprar, ainda tem mais uma etapazinha, mas eu vou deixar de mistério aqui para falar logo depois, ela é muito mais simples. Você concorda comigo? Imagina só, você está aí na frente de uma escola, você vai entrar para fazer um concurso, um vestibular. Sempre tem pessoas vendendo caneta ali. Você conhece a caneta, conhece a pessoa ali que está vendendo, você confia que aquela caneta não vai falhar, e aí você compra. Sim. Mas agora, quando se trata de um procedimento, algo que vai ser de fato um procedimento feito em mim, uma cirurgia, uma extração, um procedimento estético, um protocolo. Ou seja, a odontologia ela é bem ampla em procedimentos. Aí entra o terceiro ponto, o terceiro passo, que é confiança. Não adianta o paciente te conhecer, o paciente gostar de você, se ele não confia em você. Afinal de contas, como eu disse, confiar que uma caneta Bic não vai falhar é muito mais fácil. Mas confiar que a doutora vai conseguir exercer um procedimento, realizar ali uma cirurgia em você e que vai dar tudo certo, que você vai estar ali no colinho dela, é aí que entra toda essa questão. Exatamente. Quando a gente pensa em confiar, é mais fácil confiar que uma caneta vai escrever do que um procedimento que o paciente vai receber ali seja eficaz.
nem que seja uma cirurgia, uma prótese, algo estético, a confiança são diferentes. E aí, quando você cria essa rotina, quando você passa por todas essas etapas, fica mais fácil, né? Porque o paciente já te conhece. Então, essa forma de que você... A forma que o paciente chegou no seu consultório, a forma que você recebeu ele, e ele já tem todo o contexto formado no pensamento dele, aquela opinião sobre você, facilita muito. E dentro desse processo de gerar confiança nas redes sociais, o que deve ser salientado na sua rotina, agora que o paciente vai te conhecer através de indicação ou através de anúncios, ele vai começar a gostar de você pela constância que você está postando todos os dias. E a confiança, ela vem através de uma palavrinha chamada autoridade. Você precisa gerar autoridade. Como que gera autoridade, Messias? Bom, para gerar autoridade, muito simples. Você precisa mostrar que o seu atendimento gera valor na vida das pessoas. Como eu faço isso? Mostrando relatos de caso, transformações, né? Explicando detalhadamente, mostrando conhecimento técnico. Sim. Depoimento, nada mais importante do que o próprio paciente ficar satisfeito, falar bem de você, do que eu mesmo estar falando do meu procedimento. Então, isso que você entrega e o que o paciente recebe ali, está satisfeito com o resultado, ele mais que ninguém propaga. Esses dias aconteceu uma situação bem engraçada assim no consultório, porque a paciente estava saindo e chegou uma paciente para avaliação, e aí a própria paciente que saiu com o seu procedimento realizado, vendeu na recepção o tratamento. Ela disse assim, a senhora vai fazer a avaliação? Porque eu acho que ela ouviu, né, preenchendo a ficha. Ela, sim, eu vou primeira vez. E aí ela disse, essa doutora é a melhor. Só ela conseguiu resolver o meu problema. Então, a forma que a gente recebe o paciente, a forma que são conectados e a forma que o seu paciente te vê e fala sobre você é mágico, né? Ou seja, você começa a transformar meros pacientes que foram lá gastar o seu dinheiro, né, entre aspas, com você, eles se transformam em pacientes que vão começar a evangelizar o seu trabalho, vão começar a falar para as pessoas que o seu trabalho é bom, que o seu trabalho é confiável. E um detalhe bem interessante, que é o seguinte, no início desse vídeo nós falamos que este canal é para você, dentista, que tem a ideia de querer lucrar 20 mil reais por mês. E eu vou te falar uma coisa, dentista, você que está nos escutando aqui, é impossível você conseguir lucrar 20 mil reais por mês se você não ter pacientes que confiem no seu trabalho. Se não ter pacientes que confiem no seu trabalho, que serão capazes de gastar ali os seus recursos no seu consultório, é impossível. Não tem como. Todo o processo de venda é gerado através de confiança. Então, não tem como um paciente, não confiando em você, ele ir lá pagar para você. A não ser se ele tiver algum problema, porque não existe essa possibilidade, né? Geralmente nós compramos de quem confiamos. Então, isso é uma etapa muito interessante. Então, agora só para recapitular, quais foram os 3 processos que a gente acabou de falar? Então, a gente já viu 3 passos: conhecer, gostar e confiar. E por último, que vem o cara a cara, vem o comprar de fato. Então, um processo de venda básico, né, ele se resume em 4 etapas. O paciente te conhece, depois ele gosta de você, confia em você e por último ele compra de você. Então, entender que um processo de venda ele é baseado em 4 etapas e que você, dentista, tem que ser bom nessas 4 etapas, isso torna o seu atendimento, a sua rotina do seu consultório em um consultório, de fato, 20K. E quando a gente fala consultório 20K, não se limite ao valor 20 mil. Um consultório que consegue gerar confiança nos seus pacientes, e aí o céu é o limite. A partir do momento que você tem pacientes que confiem no seu trabalho, os pacientes vão começar a falar de você, os pacientes vão vender para você na recepção. Então, todo esse processo é muito interessante. E essa é a importância de seguir o passo a passo, para você também ser um consultório que lucra mais de 20 mil reais. Porque seguindo o passo, sabendo as técnicas, estratégias corretas, não tem erro. Eu vou deixar aqui um vídeo de uma dentista que trabalha com a gente e mudou totalmente a sua forma de comunicar, a forma de atender o paciente e viu de cara o resultado.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafaela Gomes, sou cirurgiã dentista, formei no final do ano de 2020, já tenho praticamente aí vou fazer no final do ano 3 aninhos atendendo como clínica geral. Estou me especializando em harmonização orofacial, estou no 14º módulo e faço também mestrado em saúde coletiva. Quando eu formei, eu formei no final do ano de 2020, como eu falei para vocês, a gente estava num cenário de pandemia. Eu ainda esperei alguns meses para iniciar os meus atendimentos como clínica, porque eu ainda não me sentia tão segura assim por conta da pandemia. E no início, mais ou menos ali, metade ali já de 2021, eu iniciei meus atendimentos. E claro, a primeira porta que se abre para um recém-formado é a porta de uma clínica popular. A clínica popular, ela tem uma realidade bem diferente do que atender em um consultório particular. Você atende paciente com um ticket mais baixo, você recebe por porcentagem, uma porcentagem que é baixa e que não faz você se sentir tão estimulado a trabalhar. Os pacientes eles já chegam procurando uma clínica popular por procurar um valor baixo. É isso que eles querem numa clínica popular. Então, quando eu saí da clínica popular e fui atender em um consultório particular, às vezes eu sentia muita necessidade de entender como eu faria para o meu paciente fechar um tratamento, de um valor mais alto, A prótese, por exemplo, vou dar um exemplo de prótese para vocês. A prótese tem um custo muito baixo numa clínica popular. Num consultório particular, a gente vai oferecer inúmeras vantagens dentro de uma prótese. A gente vai oferecer dentes importados, a gente vai oferecer gengiva caracterizada. E tudo isso vai ser atribuído também ao valor que esse paciente vai pagar no consultório. Então, ele vai pagar muito mais. Claro, um serviço melhor. Mas como é que eu iria convencer o meu paciente a fechar aquele serviço maior, aquele valor maior do meu tratamento? Eu fui colocando pedaços do script até eu conseguir encaixar todo o script no meu protocolo de atendimentos, Hoje em dia eu sei exatamente o que fazer. O paciente chega, eu vou receber ele, vou conduzir primeiro para minha mesa, inicio a conversa, acolho muito o paciente, deixo o paciente se sentir à vontade para conversar comigo sobre o tratamento dele, sobre um pouquinho da vida dele. Afinal, as pessoas gostam disso. A gente gosta de se sentir acolhido e de se sentir ouvido, Examino o paciente como um todo, ofereço todos os benefícios para ele, apresento todo o serviço que ele vai estar adquirindo se ele fechar uma prótese comigo. Mostro os meus casos, Chego em todas as etapas, até mesmo na etapa 6 do bônus, de uma garantia ali para o paciente se for necessário. E isso fez com que eu fechasse muito mais casos de prótese hoje em dia. Bom, e respondendo a pergunta da aula ali, se eu fecharia um tratamento comigo, bom, de imediato, quando me fizeram essa pergunta, minha resposta foi sim. Porque eu me conheço, eu acredito no conhecimento, no embasamento teórico que eu tenho, eu acredito nas técnicas que eu vou aplicar ali no tratamento do meu paciente. Então a resposta é sim. Desde o início da minha carreira até o momento atual, eu fecharia comigo. E eu acredito que isso é muito importante quanto profissional. A gente tem que ter uma autoconfiança na gente, senão eu não posso convencer o meu paciente a confiar em mim. Então eu sempre confiei muito em mim no meu tratamento. Mas eu percebi que o paciente não me conhecia, ele não sabia, ele não conhecia o embasamento que eu tinha, a técnica que eu tinha. Então ele não tinha como saber tudo isso sobre mim. Então por que ele não estava fechando? Isso aí foi uma pergunta importante para que eu pudesse entender como reverter isso e como eu pudesse converter esse paciente para ser meu paciente de consultório, para ter um ticket maior ali, Bom, então foi quando eu apliquei essas mudanças no meu dia a dia, quando eu adotei tudo isso no dia a dia do consultório, dentro do meu protocolo clínico, eu consegui converter um maior número de pacientes. Nossa, como é legal ver a transformação das pessoas. Essa dentista convivia com a gente, mas não estava conseguindo fazer pessoas fecharem com ela, fazer os pacientes fecharem com ela. E aí, a gente começa a enxergar a importância de ter um passo a passo. A importância de ter uma metodologia dentro desse processo de fechamento. Porque você começa a enxergar que não é só importante a resposta ser sim, quando eu te perguntar, você fecharia com você? Mas sim entender quais são as razões pelo qual o paciente não está fechando com você. E boa parte da resposta para essa pergunta é que você não está respeitando todo esse processo de venda, todo esse processo de fechamento. Então, eu tenho certeza que você agora, dentista, deve estar roendo as unhas aí e imaginando, tá, ok, eu entendi toda essa dinâmica, mas agora, por onde eu devo começar?
A Rafa foi bem prática. Quando ela começou, ela disse, eu quero fazer stories, eu quero aparecer todo dia, eu quero falar do meu trabalho, eu quero anunciar, para as pessoas saberem que eu existo. Porque o que acontecia? As pessoas chegavam lá para comprar, não sabia que era ela, às vezes fazia a avaliação com ela, mas disse, não foi essa doutora que eu vi na internet, você pode me marcar para outra doutora? Então ela sentiu essa diferença de não aparecer, resultando ali no financeiro dela, em relação ao procedimento que ela não fechava. Então ela fazia as avaliações, ela fechava ali um procedimento simples de limpeza, restaurações, mas os pacientes não queriam fechar com ela porque não conhecia ela. Não era uma pessoa presente na internet, não era uma pessoa que ficava cara a cara ali no consultório, nos stories do consultório. Então os pacientes não tinham conhecimento de quem ela era. E você começa a enxergar o poder que isso tudo tem. Olha só, o paciente, a gente conseguia trazer o mais difícil, que era o paciente chegar no consultório, pagar a consulta e ser atendido pela dentista. O paciente não queria que o procedimento fosse feito por essa doutora. Ela queria que fosse feito pela doutora Fabiola ou pela doutora Denise, que está presente ali no nosso consultório e tem essa dinâmica de aparecer, ser conhecida, passar essa credibilidade, o paciente vai gostar dela, confiar nela, e aí quando chega, o paciente já chega, como a gente falou, já praticamente fechado. Então, dentro desse processo, aparecer gera uma credibilidade muito grande. E, começando de fato, por onde eu devo começar, aparecer não é simplesmente o suficiente. Nós temos que nos atentar aos micro detalhes. O que são esses micro detalhes? Os detalhes fazem toda a diferença. Quer ver uma coisa só? A forma com que você se veste. A credibilidade que você passa através da sua vestimenta, a forma que você chega no seu consultório. Você vai chegar descabelada para fazer uma avaliação, para vender um procedimento para o seu paciente, mal vestida, suja, não vai passar credibilidade. A forma que você se veste pode passar um empoderamento. Então, você transforma ali uma primeira impressão em algo bom, do que você chegar simplesmente acabada ali no consultório, sem se arrumar, para atender aquele paciente. Outro detalhe bem interessante disso, da vestimenta, é quando a gente fala também do âmbito digital. Você aparecer ali nas suas redes sociais, né, no seu dia a dia, como a gente falou, então você tem o primeiro passo a ser conhecido. Ok, eu vou ser conhecida, mas se você for conhecida de uma primeira impressão, mal vestida, não ali arrumada, sem maquiagem, olha, a primeira impressão é que fica. Então, o paciente vai enxergar aquilo ali e vai falar assim, cara, eu não sei não se eu confio nessa mulher aqui, entendeu? Ainda mais quando se trata de dentista geralmente tem uma reputação que é a lorodonta e tudo mais, ou seja, você dentista, você tem que estar muito bem arrumada. Você tem que passar para o paciente essa primeira impressão, esse empoderamento que a Fabi acabou de falar. E outro ponto muito interessante nisso tudo é a maneira como você fala. Ter uma comunicação assertiva. E o que eu enxergo, o que a gente começa a enxergar geralmente quando esses doutores vêm ali no nosso consultório, então mesmo os doutores pedem a nossa ajuda, é que existe uma grande dificuldade na comunicação doutor-paciente, ou seja, na comunicação médico-paciente. E você, na maioria das vezes, ignora isso. Porque você fala, não, eu sei falar assim, eu sei conversar com o paciente. Só que, às vezes, você erra por detalhes. Olha só a Rafaela, no vídeo dela, ela falou que ela não escutava o paciente. E isso é muito importante, escutar o paciente. Às vezes, eu acho que sobe na cabeça o fato de a gente já saber a solução do paciente, mas acaba trazendo ali, a gente acaba desrespeitando o paciente e só a gente querendo falar. Quando você entende o processo, você ouve o paciente e faz todo esse método de conhecer, gostar, confiar e deixar o paciente falar o que ele sente, você passa por tudo isso ouvindo o seu paciente, você traz conexão, você respeita o momento dele. Porque é óbvio que você sabe o diagnóstico, você sabe como solucionar, mas você ainda não ouviu o problema dele. Então você deve ouvi-lo antes de qualquer coisa. E a Rafaela observou, ela disse, eu estou errando aqui, eu não ouvia muito meu paciente, eu já chegava com ele direto para a cadeira, fazia avaliação e escrevia o que precisava. Eu não tinha um momento de ouvir a história do meu paciente, a queixa do meu paciente, qual é o problema dele de fato? Será que é só isso que eu estou vendo? O que mais que ele sente para eu diagnosticar?
Então é muito importante você saber ouvir o paciente. E tudo isso ganha uma proporção muito maior quando se trata de pacientes particulares. Quando o paciente está pagando a consulta, quando ele vai pagar caro por um procedimento. Ou seja, a maneira como você fala com o paciente, a sua oratória, deve ser de uma maneira assertiva. Deve ter uma comunicação assertiva. E comunicação não é só na fala, é você saber ouvir também, como a gente enfatizou aqui. Então, a partir da comunicação, e agora trazendo também, não só para aquele cara a cara, mas para a internet, ele te permite também atender a públicos diferentes. Você, dentista, que quer atender um público A, você tem que se comunicar e ter uma comunicação assertiva com o público A. Você quer atender um público C, você tem que falar com um público C. Então, a maneira como você fala são os detalhes que permitem que o passo a passo seja seguido de maneira eficaz. E por último, você precisa focar num processo de gerar autoridade. Eu sei que se a gente juntar todo esse passo a passo, conhecer, gostar, confiar e comprar, a autoridade acaba vindo de tabela. Ela é um resultado de tudo isso. Mas tem alguns detalhes que te permitem, na parte de o paciente gostar e confiar de você, que a autoridade seja exuberada de uma maneira muito boa, que é você trabalhar com relatos de casos. Mostrar os casos que você trabalha. Não apenas ficar aparecendo todos os dias e ser uma dentista blogueira. Isso não é o foco disso daqui. O foco é trazer a autoridade para o seu consultório. Trazer o conteúdo correto, né? Porque não é só a sua cara aparecer lá que vai vender, já sou a sua fã, confio no seu trabalho. Mas sim mostrar antes e depois, mostrar procedimentos que você solucionou o problema, mostrar um diagnóstico do paciente que tinha dificuldade, que não conseguia realizar ali no outro consultório, e você soube solucionar aquele problema para o paciente. Isso aqui que ela acabou de falar é matador. Sim. Ou seja, quando você mostra que outra pessoa não consegue resolver e você sabe resolver, nossa, isso, a sua autoridade vai lá em cima. Então, tá acontecendo esses dias agora, inclusive, isso, né? Sim, verdade. Hoje chegou no consultório um caso bem parecido, que a pessoa não sabia solucionar, o profissional não sabia solucionar o problema da paciente, ela tinha outras queixas, não somente um caso específico, e aí ela não estava satisfeita. E quando ela chega no consultório para fazer a sua consulta, para fazer ali o seu diagnóstico, você tem que entender todo o processo. Então, você tem que passar essa confiança, transmitir essa confiança, ouvindo o seu paciente e dizendo que você sabe resolver o problema dela. Ou seja, todos esses detalhes, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, vai te permitir gerar autoridade. Mostrando depois as provas sociais, mostrando os relatos de caso, isso vai ser só exuberado. Vai se tornar cada vez mais autoridade no mercado. E se você parar para pensar, qual é o melhor resultado disso? De você seguir essa metodologia, de seguir esse passo a passo? É somente um. O paciente já chega praticamente fechado. Ele já te conhece, já gosta do seu trabalho, já sabe o que você faz e sabe que você pode solucionar o problema dele. Então ele é um cliente que vai sim comprar de você. E aí, você acha que você fecharia com você e o paciente também fecharia com você, seguindo todos esses passos? Entender e refletir sobre tudo isso que a gente falou nessa aula é muito importante para a sua carreira profissional. Afinal de contas, é impossível, como nós dissemos aqui, você ser um consultório que lucra 10, 20, 30, 50 mil reais por mês se o paciente não confia no seu trabalho, se ele não te conhece e se ele não gosta de você. A compra só é possível tendo como base esses 3 princípios. Ele vai te conhecer, vai gostar, confiar e, por último, ele vai comprar. E aí, dentista? Você fecharia com você? Então, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham nesse processo de compra. E também siga nossas redes sociais, que lá a gente posta conteúdo diário e ajudando você nas caixinhas de perguntas. Pode mandar mensagem no nosso direct, que a gente vai te ajudar com certeza. Tire todas as suas dúvidas e não perca a oportunidade de compartilhar também esse vídeo para um colega que também precisa dessas informações. É isso. E até o próximo vídeo. Bye, bye.